Boa noite, meus amigos, minhas amigas aqui do Instagram. É um prazer enorme estar recebendo você aqui mais uma vez, pela segunda vez hoje. Nós tivemos uma live maravilhosa, conversa sobre drogas às 13 horas e foi muito legal. Então você que não assistiu, vai lá no meu Instagram. Tá gravado lá, você vai gostar das perguntas que foram colocadas lá, das respostas. Então vamos aí tratar juntos, né? Vamos aí em busca de conhecimento, em busca de uma qualidade de vida melhor, em busca da sobriedade. Hoje nós estaremos recebendo aqui, nessa live especial do mês, toda última sexta-feira do mês, nós temos uma live especial com um convidado muito especial. Então hoje nós vamos receber, né, o Rodrigo Longo. Ele foi idealizador do canal SOS Sobriedade. Então você que está chegando aí, né, no nosso Instagram aí, aproveita aí, enquanto não começa a nossa live, clica aí no aviãozinho e chama seus amigos, seus familiares, seus colegas de grupo do WhatsApp para estarem aqui acompanhando a gente aqui nessa live, que nós vamos estar falando sobre a sobriedade, o socorro da sobriedade, SOS Sobriedade. Então, você não pode perder essa oportunidade de aprender um pouco mais com o Rodrigo Longo e comigo também, né? Eu e ele vamos estar conversando um pouco sobre a questão da sobriedade, sobre a importância do tratamento, e então você não pode perder essa oportunidade. Eu e o Rodrigo estamos aí disponibilizando 1 hora do nosso tempo para a gente conversar sobre esse tema. Então daqui a pouco ele vai estar entrando aí. Então a gente vai estar, né, divulgando aí no nosso Instagram e no Instagram também lá do SOS Sobriedade. Você pode acompanhar aqui ou acompanhar lá no canal da SOS Sobriedade. Então nós estaremos fazendo essa transmissão conjunta. Então o Rodrigo é o nosso grande parceiro em busca da sobriedade. Ele não é meu concorrente. Eu costumo dizer que todas as pessoas que trabalham com a recuperação de dependentes químicos e seus familiares são parceiros, são meus parceiros. Então é por isso que o espaço do canal Criarte Vida, aqui do Instagram, está sempre aberto aos meus colegas, aos meus parceiros que abraçaram essa causa junto comigo. Então é por isso que eu convido eles para estar aqui dividindo o seu conhecimento com a gente. Ok? Então, Lúcia, seja bem-vinda, Lúcia. Fala aí de onde vocês estão falando, para eu saber de qual cidade, de qual estado, quem sabe até de qual país, né, que vocês estão me acompanhando aí. A Neném estava aí hoje à tarde na nossa live, está aqui de novo, obrigado pela sua presença. A Valéria Lúcia, seja bem-vindo. Vera Lúcia, entraram. A Suzana também esteve hoje à tarde também na nossa live, está aqui novamente. Um grande abraço para você, Suzana. R.A. Santos, seja bem-vinda. Raquel, seja bem-vinda, Raquel. É um prazer enorme estar te recebendo aqui também. SOS Sobriedade, o nosso companheiro já está aí. Ixi. SOS Sobriedade. Olá, boa noite.
Aê! Meu amigo, prazer conhecê-lo, né? Tudo bem? Boa noite. Tenho te acompanhado aí no seu trabalho já tem um bom tempo. Seja bem-vindo aqui no nosso canal. É um prazer enorme estar te recebendo, Rodrigo. Obrigado. Não sei se você estava escutando aí a minha introdução. Tava. Estava, né? Então, para mim, os meus concorrentes são os traficantes, né? Meus concorrentes é a Ambev, é a Souza Cruz. Os companheiros que lutam pela mesma causa minha são meus parceiros de caminhada. E você foi um dos pioneiros, né? Eu estou vendo aqui que o seu canal é desde 2014 que Sim. você começou o seu trabalho na internet, né? É. Eu sou mais novo que você na internet e eu fiquei surpreso quando eu conheci o seu canal. Eu vi a riqueza do conteúdo que você disponibiliza lá. Eu vi que você volta, né, para o conteúdo mais diretamente conversando com o dependente químico, né? Então, já tem um bom tempo que eu estou atrás de você para te convidar a participar de uma live aqui comigo e graças a Deus deu certo. Seja bem-vindo, boa noite, pode se apresentar para nós aí, fique à vontade. Obrigado. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite. É um prazer estar aqui falando para a sua audiência, né? Eu sou Rodrigo Longo, sou um dependente químico em recuperação e sou idealizador do canal SOS Sobriedade, que já existe. O canal é de 2014, mas o projeto é de 2012, né? Ele começou em 2012 e desde então eu me dedico a minha vida a trabalhar com isso, estudar e ajudar outras pessoas a construir uma vida de recuperação assim como eu construí, né? E tem dado muito certo, a gente tem crescido nas redes sociais. Né? Eu tenho visto aqui 76 mil inscritos, né, no canal. No YouTube, sim. No YouTube, né? No TikTok temos 13 mil seguidores e no Instagram 4 mil. Isso. E eu vi, né, que a maioria do conteúdo é todo disponibilizado gratuitamente também, né? Então, e o meu trabalho aqui, Rodrigo, é dar essa visibilidade para vocês, né, para todos nós, né? Porque a gente sabe que nós temos muitas dificuldades. Eu já tentei fazer pelo YouTube, fazer o tráfego pago, né? E não passa nada, né? No Google não passa nada. Todo mundo que trabalha com dependente químico dá para fazer o tráfego pago. E eu já tentei de todas as maneiras e não consegui. Então, então a gente tem que ter umas certas dificuldades para estar levando essa mensagem. Mas a nossa vida é enfrentar desafios, enfrentar dificuldades. Eu sempre, com meus convidados, eu sempre pergunto, né, como é que foi que começou a sua história, como é que foi que a sua experiência com as drogas, qual a idade que você começou e como que foi essa doença foi evoluindo ao longo da sua vida e o que virou a chave, né? O que aconteceu na sua vida que foi tão significativo assim que você não só buscou ajuda, buscou o tratamento, como depois deu continuidade nisso, ajudando outras pessoas que estavam vivendo a mesma situação. Fique à vontade para contar um pouco da sua história aí. Então, né, eu vim de uma cidade do interior de São Paulo e assim, eu sempre cresci. Eu estava falando dessa história ontem ainda num outro canal que fui convidado para falar, né? Então tá bem fresco na memória. Eu vim de uma cidade, assim, eu sou da zona rural, né? Eu cresci no sítio e aonde eu cresci, né? Meu pai era cafeicultor. Então, assim, eu sempre tive contato com o álcool muito cedo, né? Então, desde pequeno, já meu pai já tinha problema com alcoolismo também. E eu cresci naquele meio tomando espuminha de cerveja, né? Já cresci desde pequeno tendo esse contato. E o pessoal da roça, né? Não sei de onde você é, se você é de cidade grande ou não, se você conhece essa realidade, mas o pessoal da roça, principalmente na época, assim, as pessoas 6 horas da manhã com 1 litro de pinga na roça colhendo café, entendeu? Então eu cresci nesse meio, né? E
eu morava num sítio e no final da cidade. Então tinha a última vila e o meu sítio era assim, depois da última vila, e era uma vila bem pobre, bem carente. Então as crianças que eu convivia, né, eram tudo crianças muito pobres, sem pai, a mãe ou o pai ficava o dia inteiro no bar, criançada tudo cheirando cola, né? Então foi essa a minha realidade de infância. Eu cresci mais ou menos nesse meio, né? Então, Certo. desde os 12 anos, eu já tive contato. Na verdade, assim, desde criança eu tive contato com álcool, né? Como eu falei, bebendo espuminha de cerveja, né? Aí com 12 anos eu comecei a fazer uso de cigarro, de maconha, cheirar cola. 12 né? anos? Com 12 anos já a molecada descia para a chácara, né? Porque na onde eu morava, no meu sítio, tinha um campo de futebol. E, então, assim, dava muita gente lá. Então ficava cheia, porque a criançada vinha tudo jogar bola no sítio do meu pai, entendeu? Então ficava assim, só que essa molecada vinha com um saquinho de cola, com cigarro de maconha, entendeu? Então rolava droga, sim. Então, desde os 12 anos eu tive contato com esse tipo de droga, né? E foi aí que começou o meu uso, né? Eu passei pela cola, só que daí, depois de um tempo, eu parei por causa dos efeitos, e é uma droga muito perigosa, né? Eu estava até falando ontem lá, amigos meus hoje, assim, eu tive amigos que com 20 anos tiveram que se aposentar pelo INSS por invalidez psicológica. É mesmo? Por causa de danos permanentes, por causa do uso de cola precoce, né? Então, assim, eu parei de usar cola, mas continuei com maconha, né? Com 16 eu tive meu primeiro contato com a cocaína. E eu vim de uma família... Com 16 anos? Eu vim de uma família financeiramente estruturada, eu não vim de uma família pobre. Eu vim de uma família classe média, vamos dizer assim. Não éramos ricos, mas éramos estruturados. Então, assim, com 16 anos eu entrei na cocaína, depois na faculdade o consumo aumentou, né? E daí eu comecei a trabalhar no banco, né? Eu trabalhava no Santander ainda, então eu comecei a ganhar bem. E daí o fato de ganhar bem só piorou o consumo, né? Então, como eu ganhava bem, eu tinha um bom salário, então eu gastava muito em droga. Então, em 2003, né, eu comecei a trabalhar no Santander. Em 2004 eu comecei a trabalhar no Santander. Em 2006 eu fui mandado embora do Santander, né? Na verdade, eu tinha um contrato de estágio e não renovaram, mas não renovaram exatamente porque eu já estava bem desandado na droga, né? E daí, nessa época, né, de 2004 para frente, foi que começou, né? Antes disso, teve alguns percalços. A minha mãe tinha descobrido, sabia que eu usava droga, tudo, mas, tipo assim, eu não queria parar, ninguém fazia nada, entendeu? Aí, em 2006, começou as coisas, né? Eu perdi o emprego, eu estava muito endividado, né? Eu fiz várias dívidas. Uma namorada que eu tinha me abandonou porque não aguentava mais, né? Aí, logo depois, foi tudo de uma vez, né? Tipo, eu lembro que eu saí do Santander, 2, 3 meses depois a namorada largou, 4, 5 meses depois meu pai faleceu por causa de complicações no fígado, porque ele parou de beber, mas ele ficou 15 anos praticamente com complicações no fígado por causa do álcool. É mesmo? Fazendo tratamento, aí virou câncer e etc. Então daí, logo depois, assim, então, eu perdi o emprego, a namorada largou, meu pai faleceu. Depois que meu pai faleceu, 3 meses depois, eu pedi a primeira internação, né, primeiro tratamento numa comunidade terapêutica. Isso em 2007. Né? Você lembra o que fez com que você pedir isso? Pedir o tratamento? Foi uma somatória de coisas, né? Tipo assim, foi uma perda atrás da outra, primeiro, né? Uma perda atrás da outra. O endividamento fora de controle, traficante pressionando para pagar. Então, tipo assim, tudo isso somado junto ficou meio que insuportável ficar na rua. Não tinha como ficar na rua, né? As consequências negativas do uso da droga era maior do que o prazer, né? Isso. E eu já nem tinha... então, se eu não pedisse
ajuda nessa hora, provavelmente, ou a minha família ia pedir uma internação involuntária, ou eu ia acabar morando na rua como um mendigo, né? Enfim, aí eu fiz o tratamento, fiz certinho o tratamento, levei a sério, não abandonei, fiz os 9 meses lá. 3 meses depois que eu saí do tratamento, eu recaí, né? Certo. Eu recaí, só que mesmo recaído aí eu me formei, porque eu tinha trancado a faculdade, né? Daí eu consegui me formar. Me formei, recaí. Quando eu recaí, né? Aí eu passei 5 anos aí tendo altos e baixos, vamos dizer assim. Recaindo, melhorando. Aí eu fui morar em São Paulo, arrumei um bom emprego. O que, infelizmente, eu acho que foi ruim, porque, tipo, como eu ganhava bem, né? Então, um dependente recaído ganhando bem é a mistura perfeita, entendeu? Fatal. Então. Exatamente. Então, isso me possibilitou a usar ainda mais. Então, daí eu trabalhei durante 2 anos e pouco num escritório de engenharia em São Paulo. Saí de lá, fui morar na Cracolândia. Aí eu fui pra rua mesmo, né? É mesmo? Você foi morar na Cracolândia? Sim. Aí eu fui pra rua. Aí eu fiquei um tempo na Cracolândia, mas não muito tempo, né? Por eu vim, acho que de uma família minimamente estruturada, eu acho que eu não tenho psicológico forte para viver na rua por muito tempo, entendeu? Então, assim, eu fiquei perdido lá 3, 4 meses e já voltei para minha cidade, né? Aí eu voltei para minha cidade, fiquei um tempinho, voltei para São Paulo, arrumei outro emprego. Então, assim, nesses 5 anos, teve altos e baixos, né? Tipo assim, eu melhorava, ficava um tempo bem, trabalhava e piorava. Então, daí eu voltei para Piraju, depois eu arrumei outro emprego em São Paulo, voltei para São Paulo, perdi esse emprego de novo, depois de 8, 9 meses, voltei para Cracolândia de novo, né? Nossa, que luta, hein? Voltei para Cracolândia, fiquei alguns meses lá de novo, aí eu voltei para Piraju de novo, e depois de 3 meses em Piraju, que é minha terra natal, né? Aí eu pedi uma nova internação. Certo. Aí eu pedi uma nova internação. Aí nessa internação em 2012, eu fiz um tratamento um pouco melhor, numa comunidade melhor, né? Na minha avaliação, era muito melhor. E dessa vez deu certo, né? Dessa vez eu acho que daí foi que começou o SOS, né? Certo. O SOS ele veio de uma necessidade que eu identifiquei no tratamento, né? Que um dos motivos que me levou a recair no primeiro tratamento foi falta de engajamento, de compromisso, de continuidade, né? Eu saí e não dei continuidade mais em nada, e isso me levou à recaída. Então, eu precisava criar alguma coisa que me permitisse dar continuidade. Então, o SOS, ele surgiu dessa necessidade. Ele não surgiu como um objetivo profissional, quero trabalhar com isso. Não, você estava pedindo socorro para você mesmo, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu nem imaginava em trabalhar com SOS. Então, aí eu criei o SOS. Eu lembro que nas minhas reinserções, né, porque dentro da comunidade você tem 3 de 9 meses. Aí com 6 meses você sai, fica uma semana, volta para a comunidade, sai. São 3 visitas, né? Então, nas saídas, como eu sempre mexi com computador, essas coisas, eu comecei a criar um website para mim. Se chamava SOS Sobriedade. Então eu criei o website SOS Sobriedade. Então nas visitas eu saía e fazia um pouquinho. Aí eu voltava para a comunidade, da visita eu saía e fazia um pouquinho. Quando eu concluí o tratamento, eu saí de lá e optei por morar onde eu moro hoje, na cidade de Avaré, né? Perto da minha cidade natal. Só que eu estava desempregado, eu precisava arrumar emprego, né? Só que eu aproveitava que nesse tempo que eu estava desempregado, minha mãe estava me dando uma ajuda de custo para me recomeçar, né? E eu ficava criando SOS, né? Aproveitava o tempo ocioso, né? Procurando emprego, mas ao mesmo tempo ocupando tempo, né? Criando SOS. Depois eu arrumei um emprego, porque eu sou projetista, né? Certo. E daí eu arrumei um emprego no escritório aqui da cidade como projetista, trabalhei lá 1 ano, né? Aí me mandaram embora de lá, foi daí que me convidaram para trabalhar numa comunidade terapêutica. Ah, tá. Você teve a experiência, então, de trabalhar na comunidade terapêutica. Isso. Aí eu trabalhei na comunidade que eu fiz o tratamento, né? Ah, tá. Daí eu morava na cidade e trabalhava nessa comunidade. Eu trabalhei por 5 anos na comunidade. O
SOS daí ficou parado um pouco nesse tempo. Por isso que o canal, você vê, por exemplo, ele é de 2014. Certo. Só que o SOS ele era só um website e uma página no Facebook. Eu só fui mesmo tocar o YouTube em 2018. Então ele existe desde 2014, porque eu tinha criado o canal, mas eu não mexia nele, porque como eu trabalhava na comunidade, eu não tinha tempo. Então, quando eu saí da comunidade em 2018, foi que eu resolvi realmente me dedicar integralmente ao SOS. E daí, o que era um objetivo de recuperação passou a se tornar um trabalho. E hoje é meu trabalho, né? Eu faço trabalho, vivo dele, né? Vivo dele. Então essa é a minha história, assim, resumida, né? Porque eu tenho 42 anos já, se eu for contar tudo, a gente vai ter que precisar de 2 horas. Isso. E eu acho interessante, né, que quando esse termo, toda a vida, quando eu tive o primeiro contato, inclusive foi até um paciente meu aqui no consultório, que me falou do SOS Sobriedade. Eu fiquei curioso com aquilo, que ele estava te acompanhando, e aí eu resolvi entrar, né? Eu vi né, que você tinha muito conteúdo, né? Eu estou vendo aqui, né, 880 vídeos que você já criou, e a princípio era para socorrer o Rodrigo, né? E acabou, você começou a socorrer outras pessoas também. E eu costumo dizer, né, que não é nós que escolhemos essa área, é essa área que nos escolhe, né? Eu acho que essa assim... área... então, exatamente, a área me escolheu, né? E eu acho que assim também, né? Chega um momento que você tem que passar para os outros. O que você sabe, o que você aprendeu. Né? Você não se contenta em guardar só para você. Eu acho que faz parte da vida você, de alguma forma, passar para alguém o que você sabe. Né? A gente vê que é a parte natural da vida, né? O pai tem o filho e vai passar o que ele sabe para o filho. Que é uma... Então, assim, eu acho que se até hoje o SOS tivesse como único objetivo salvar o Rodrigo, ele deixaria de existir, porque já salvou, perdeu essa função. Né? Não tem mais essa função. Então chegou um momento, principalmente quando eu saí da comunidade, acho que foi esse momento, né? E veio essa necessidade de, não, eu preciso passar isso. Não adianta eu ficar só fazendo as coisas para mim, né? Então, foi isso. Retribuir. É lógico que assim, a gente retribui, a gente tem a parte do nosso trabalho, que a gente vive disso, né? Porque tem que pagar conta, mas tem a parte gratuita, como você falou, né? Isso. E uma coisa que é importante, né, a gente entender que isso aconteceu comigo também, né? Só que eu não sou um dependente químico em recuperação. Eu fui como codependente, né? Fui buscar ajuda para o meu irmão, né, que estava fundado no alcoolismo. E aí, na hora que eu cheguei na reunião da família, que eu vi aquele caos, né? Que o Nivaldo era o melhor que tinha lá. Eu falei, meu Deus do céu, o mundo está acabando, né? Você sabe que a gente é essa, que o mundo está acabando. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que outras famílias também precisavam da ajuda. Não era só a minha família que precisava de ajuda, e não era só o Nivaldo que precisava de ajuda. Então, eu comecei a ir, e eu tive uma identificação muito forte, tanto com os dependentes químicos, quanto com a família do dependente. E aí eu fui fisgado ali naquele momento, né? Eu fui fisgado ali, e aquilo ali passou a ser a coisa mais importante da minha vida, no sentido de que, quando você sabe que você está fazendo diferença na vida dos outros, não tem dinheiro nenhum no mundo que paga isso, né, Rodrigo? Exatamente. Que é o 12º passo do AA e do NA, né? Tendo sido despertar, você tem que passar isso para frente. Eu falo que hoje eu posso morrer mais tranquilo. Né? Você também, né? Você está deixando um legado aí para gerações futuras. Exatamente. Né? Se eu vier a falecer, os vídeos vão ficar lá. Até o dia que o YouTube resolver cancelar minha conta. Exato. Então, você tem um conteúdo que está distribuindo. Você já chegou a escrever algum livro, não?
contando Eu essa história? escrevi livros digitais, mas assim, dando dicas, né? Tipo, prevenção da recaída. Eu tenho um livro digital que tem um programa de prevenção de recaída, mas nada assim, sobre a minha história. Nunca pensei Uhum. nisso ainda. Pelo menos até agora não, né? Tá. Então eu estou dando essa chamada para você aí, porque o livro, quando eu comecei a escrever os livros, meus livros, eu vi uma diferença enorme, tanto na gente, né, como também nas pessoas que estão lendo o livro, né? E Aham. o livro tem essa vantagem, né? Ninguém cancela ele, né? Ele vai circulando de mão em Isso é mão, verdade. passando, né? Ele Isso. vai ficar eternamente. É o que eu costumo dizer, se os evangelistas não tivessem escrito os evangelhos, a palavra de Jesus tinha se perdido no tempo, né? Então, por isso que é importante a gente registrar tudo que é importante, é bom a gente registrar na escrita. Mas deixa eu fazer algumas provocações com você aí, porque tem muitas pessoas que confundem ficar limpo com sobriedade, abstinência com sobriedade, Uhum. né? Então, é muito importante a gente diferenciar o que é estar limpo, abstêmio, Uhum. e o que é sobriedade. No AA, no DNA, você deve saber disso, tem um termo que eu acho muito interessante, que eles dizem do alcoólico seco. É o alcoólico que só tampou a garrafa. Não é Aham. isso? Às vezes ele fica tampando a garrafa 10 anos, 20 anos, 30 anos, Uhum. fala para Deus e o mundo que ele está sóbrio, né? Uhum. E muitas vezes não está. Ele só paralisou a doença, mas não está sóbrio. Então, conta para nós um pouco sobre isso. Quando você diz essa sobriedade, como é que a gente poderia conceituar a sobriedade, tanto para a família quanto para o dependente, né? A gente fala pouco da sobriedade da família, né? A Fique à vontade. sobriedade, ela está mais relacionada à pessoa que busca ser uma pessoa melhor, que é diferente de parar de usar. É por isso que no meu canal você vai ver que ele não, apesar do foco central ser dependência química e drogas, ele também é um canal que fala de qualidade de vida, né? Que fala muito de comportamento, né? Que trata dessas questões, porque a gente vê que enquanto parar de usar, né, o adicto seco, ele está focado só em ficar em abstinência, a sobriedade, ela está preocupada em se desenvolver em termos biopsicossociais, vamos dizer assim, né? E até para muita gente espiritual, né? O espiritual eu sempre deixo à parte porque assim nem todo mundo acredita numa espiritualidade, essas coisas. Então isso para algumas pessoas é importante, outras não. Mas de um modo geral a sobriedade, né? Ela é como se fosse o resgate, né, da sanidade física, mental, espiritual, emocional. Então, quando você passa a se preocupar, não só em ficar sem usar, mas sim em melhorar como pessoa em todas as suas estruturas, isso é sobriedade, né? Lembrando, ser sóbrio é diferente de ser perfeito. Ninguém pode ser arrogante o suficiente para falar que é 100% sóbrio. A gente tem as nossas insanidades, as nossas loucuras, às vezes até os nossos vícios, porque é muito difícil você eliminar todos os vícios. Eu, por exemplo, eu estou há 11 anos em abstinência de substâncias, só que de cigarro eu parei faz 3 anos e meio. Então, durante um bom tempo eu não consegui abandonar o cigarro. Então, assim, a minha sobriedade não estava completa. E ainda não está. Já está muito melhor do que há um tempo atrás. Porque, como eu falei, há 4 anos atrás ainda eu estava em abstinência, mas eu ainda fumava, né? Então eu consegui vencer mais essa etapa. Então eu vejo que a sobriedade é uma busca contínua, é uma escala para cima, ascendente, como ser humano. Então a gente nunca vai ser 100% sóbrio,
Mas dá sim para viver todo dia sendo um pouquinho mais sóbrio que o dia de ontem. É assim que eu penso, né? Uhum. E eu tenho uma visão também um pouco interessante em relação à sobriedade, porque enquanto o cara está no nível da abstinência, ele ainda está sofrendo ainda, né? Porque ele está Exatamente. sofrendo com o não uso da substância. Então ele ainda está sofrendo ainda com a ansiedade, com a depressão, com os defeitos de caráter que ele foi evoluindo ao longo da adicção, igual a sua história, né? Tantos anos que você ficou usando drogas, né? Então você acumulou muitas experiências negativas, né, no mundo das drogas. Então acumulou muitos defeitos de caráter. Alguns foram potencializados, né? Uhum. Desde a infância foram potencializados com a droga. Então a abstinência é o primeiro pré-requisito. Eu falo que é o alicerce da casa. O alicerce da casa da sobriedade. Correto? E Sim. depois que você constrói o alicerce, você tem que levantar as paredes. Por isso que as pessoas têm que entender que ir nas reuniões, ir no terapeuta, né, ir no conselheiro, ele não está indo não é só para parar de usar drogas. Não. Parar de usar drogas é o primeiro passo de uma longa caminhada. Uhum. Então a abstinência, ela começa a virar a sobriedade quando você começa a ter prazer de estar Isso. sem o uso da Exatamente. substância. É. Você concorda com Sim, isso? eu vejo a dependência como uma relação amorosa, né? Uhum. E é o que você falou. A sobriedade é quando você consegue tirar a droga do centro. Porque existem dois movimentos na recuperação, tá? O primeiro movimento, que é o de abstinência, é quando eu paro de usar, mas ainda a droga está no centro da minha vida. Então, tudo a droga está no centro, né? Tipo assim, eu preciso parar de usar, porque a abstinência me incomoda, tudo me lembra a droga. Eu já estou há 1 ano sem usar, mas eu estou sempre falando de droga, porque... Então, assim, a droga ainda está sempre no centro da vida da pessoa. Quando a gente consegue experimentar uma vida de sobriedade, a droga saiu do centro da vida da pessoa, né? Então, assim, qual que é a grande diferença, né? Que é o que você falou, a pessoa ainda faz força, na abstinência, como a droga está no centro, a pessoa ainda faz força para não usar. Isso. Na sobriedade, não tem mais isso. A sobriedade, a droga perdeu o sentido. Então não faz diferença mais, entendeu? Tipo assim, a droga não está mais na minha vida. É como um relacionamento, porque eu falo assim, às vezes a pessoa largou de um relacionamento, e assim, por mais que ela esteja separada, a pessoa ainda está na cabeça da pessoa. Então, às vezes a pessoa está 3 anos separada, mas aquela pessoa ainda está aqui. Então, tudo que ela faz lembra a pessoa. Ela não consegue se relacionar amorosamente com ninguém, porque não dá certo, porque ela fica 1 semana, 1 mês com a pessoa, mas ela não esquece a outra pessoa. Ela vai num lugar, ela lembra da pessoa. Ela passa numa rua, ela lembra da pessoa. Ela escuta uma música, ela lembra da pessoa. Quando a droga está no centro da vida da pessoa, é igual. Ela não está, ela está separada desse relacionamento com a droga. Mas a droga está no centro da vida dela. Tudo ela lembra da droga, ela passa numa rua, ela lembra da droga, ela fala de alguma coisa, ela lembra da droga, ela assiste um filme, ela lembra da droga, entendeu? Nem que seja falando mal, mas tem que falar de mal. Exatamente. Então tudo é porque eu sou adicto, é porque eu sou isso, é porque a droga. Então assim, a droga ainda está no centro da vida da pessoa, né? Então eu acho que a sobriedade ela também tem essa diferença, né? Quando a gente começa a viver mais em sobriedade, menos em abstinência, essa é uma diferença. Quando a droga ela saiu do centro da sua vida. Né? Aí às vezes as pessoas até perguntam nas lives, você não sente mais vontade? Hoje não, entendeu? Hoje não, né? Nenhuma, não sinto, né? Sendo honesto, às vezes eu falo assim, quando eu gosto de jogar bola, né? Então às vezes eu tô jogando bola somente no sábado à tarde, e aquele calor, você tá com sede, você vê uma pessoa tomando cerveja, você tem vontade de tomar. Mas é mais por causa da sede do que por causa da cerveja. Porque você está morrendo de sede, né? Mas assim, vontade de eu ficar, nossa, será que estou com vontade de eu tomar uma cerveja? Isso não existe mais, né? Depois de alguns anos, pelo menos no meu caso, isso não existe mais,
né? Um outro sinal que eu percebo, sabe, Rodrigo, que a pessoa está chegando na sobriedade, é quando ela começa a construir um projeto de vida. Sim. Porque se tem uma das coisas mais preciosas da vida de qualquer pessoa, e não é só do dependente químico, mas de qualquer pessoa, é ele ter um projeto de vida. Então a gente não envelhece, não é pela idade. A gente envelhece quando a gente para de sonhar. Quando a gente não tem um propósito por estar vivos. Né? E isso é o que faz a gente envelhecer. Eu conheço muitas pessoas de 20 anos de idade que é muito mais velho do que eu. Uhum. Eu vejo o Padre Haroldo, né, que foi até os 100 anos. Eu vi uma entrevista do Padre Haroldo, né, na Rede Vida, que eu nunca mais esqueci. Né? O que ele dizia com seus mais de 90 anos de idade? Ele dizia o seguinte. Espera aí, gente. O que ele dizia? Ele dizia que ele queria pelo menos mais uns 4 anos de vida, porque ele ainda queria escrever um livro e queria fazer um programa na Rede Vida para ajudar famílias que foram vítimas de suicídio de algum membro. O homem com quase 100 anos de idade, tinha projeto de vida. Ele ainda tem um projeto para o futuro. Isto, sabe, você como dependente químico, eu acho que você vai concordar comigo. Se tem uma coisa preciosa que a droga tira, uma das mais preciosas é essa capacidade de construir, de pensar um futuro. O dependente químico, ele tem como projeto de vida na vida dele a próxima dose. Né? Exatamente. É sempre o prazer imediato, né? Sempre o prazer imediato. Exatamente. E a sobriedade, quando ele começa a criar projetos, como você criou o SOS de Sobriedade, quando você começou a criar esse projeto na sua vida, quando você começou a tomar a decisão de trabalhar com dependentes químicos, você começou a criar um projeto, você criou um projeto, inclusive, de formação profissional nessa área, né? Ali que você começou a construir sua sobriedade. Tem exatamente. sentido isso para você? É isso sim, mesmo? Sim, exatamente. Foi uma construção, né? Uma construção que dura 11 anos. Então, o SOS, ele faz parte desse projeto de construção. E começou com um objetivo. E assim, como todo projeto, ele muda no decorrer dos anos. Entendeu? Isso. Como projeto de longo prazo, né? Ele nem sempre vai ser o mesmo. Ele vai mudando de acordo com as necessidades e com as coisas que vão acontecendo, né? E o próprio público, né, vai dando a cara, né, do nosso trabalho. Né? Eu acho isso tão bacana. Né? O próprio público vai dando retorno para a gente, né? Para isso, para esse caminho que eu tenho que ir, esse tema que eu tenho que abordar, essa preocupação da família, essa preocupação do dependente, e aí a gente vai... Né? Tem uma frase do Laí Ribeiro que eu gosto muito dela, que ele diz o seguinte: ouse fazer e o poder lhe será dado. Quando a gente começa a movimentar em cima de uma perspectiva de construir um projeto, né? E é interessante, né, que vai aparecendo um tanto de pessoas para te ajudar. Né? Aparece ali, aparece aqui, vai abrindo as portas para a gente quando você começa a construir um sonho. E uma outra característica também que eu percebo na sobriedade, né, de uma pessoa que está chegando na sobriedade, é esta disposição de servir ao outro. Essa disposição de servir ao outro. Então, isso a gente vê muito na literatura de grupos, né, do AA. Né? Por que o 12º passo é o passo em que você está pronto para levar a mensagem? Por que somente no 12º passo eles falam, olha, agora você despertou, leva a mensagem. Por que não antes? Né? Por 2 motivos. Primeiro, o primeiro é assim, antes de você levar alguma mensagem, você precisa ser a mensagem. Isso.
Então não adianta eu, com 2 meses de tratamento, sair pregando recuperação um monte de gente. Entendeu? Eu preciso primeiro me manter minimamente, né? É o que eu acredito. Assim, não é o que eu acredito, é o que a literatura, pelo menos de AA, fala. Segundo, que a gente só consegue dar alguma coisa, retribuir e levar essa mensagem, a gente só consegue servir quando a gente consegue sair do egocentrismo. Né? E a dependência química é a doença do egocentrismo. Né? É a doença onde eu regrido tanto psicologicamente, emocionalmente, né, que eu sou incapaz de olhar para fora. Eu só olho para dentro e as minhas necessidades mais primitivas, básicas e instintivas, que é saciar o meu desejo de recompensa imediata, o meu imediatismo, o meu prazer. Ele faz isso com a pessoa. Então, é por isso que às vezes a pessoa se torna egoísta, insensível. Não é porque ela é uma pessoa ruim, é porque ela está numa condição de adoecimento mental que ela é incapaz de ser diferente. É como você pedir para uma pessoa que não tenha 2 pernas correr a São Silvestre. Não tem como, é ilógico. Então, a doença da dependência química, ela é egocêntrica, né? Então, uma pessoa ela só é capaz de começar a servir, igual você falou, né? Esse projeto vai caminhando até que chega um momento que eu preciso servir, né? De alguma maneira, ser útil, passar o que eu... Mas somente isso é possível quando eu consigo vencer o egocentrismo. Porque a gente vê muita gente em recuperação que às vezes a pessoa está até há anos e ela só olha para as dores e dificuldades dela. Ah, porque está difícil, é porque porque eu sinto culpa, porque eu sinto remorso, porque eu não supero o passado. Cara, o mundo é mais que você. Você precisa olhar para fora. Você precisa ver que a recuperação é olhar para fora, não é só olhar. Todo mundo tem isso, todo mundo tem esses problemas, todo mundo tem uma história triste, todo mundo tem uma história que foi difícil. Só que às vezes eu não saio desse egocentrismo. Eu passo 4, 5, 6 anos de recuperação e a única coisa que eu sei fazer é partilhar as minhas dores. Para mim, falar de recuperação é partilhar o meu sofrimento. Não é ouvir o sofrimento do outro, não é saber da história do outro, não é conhecer a dependência do outro. Então, se eu sou incapaz de ouvir o sofrimento do outro, conhecer a história do outro, de me interessar pelo outro, eu não sou capaz de servir. Isso. Né? Pelo menos eu não tenho condição nessa atual circunstância. Né? E uma coisa que é interessante, por que o 12º passo fecha como ouro, com chave de ouro, o projeto de sobriedade? Na minha concepção, o que acontece no dependente químico? Né? Todos os dependentes químicos que eu conheci na minha vida, ou todos, ou pelo menos a grande maioria, e eu acho que você vai concordar comigo, são pessoas maravilhosas fora da droga. São pessoas extremamente sensíveis, são pessoas extremamente carismáticas. Todo mundo gosta deles sóbrios. Só tem uma pessoa que não gosta deles sóbrio, que é ele mesmo. Né? Então, assim, são inteligentíssimos. Então, tem um potencial enorme pela frente. Tem um coração maior do que o mundo. Né? Então, por isso que as crianças amam o dependente químico, né? As crianças amam, os animais amam eles e os dependentes também amam as crianças e os animais. Identifica? Sim, exatamente. Quando a pessoa melhora, né? Ela tem essa condição de ser essa pessoa que você disse. Ela consegue ser isso e até mais, né? Mas mesmo no período da adicção, você tem janelas de consciência. Sim, eu já vi dependente químico, você já deve ter feito isso. Você tira o seu agasalho para colocar numa outra pessoa que está numa condição mais difícil do que a sua. Isso eu já vi acontecendo, né? Eu já vi acontecendo. Eu falei assim, mas como é que pode? Esse cara que apronta tanto, né? Faz esse escambau com a família toda, esse caos, e ele tem uma pessoa tão, né, sensível assim, de tirar a roupa do corpo, né, de pegar um gato na rua e trazer para dentro de casa para cuidar. Não dá conta de cuidar, porque a cabeça dele está desorientada, mas o desejo está ali, né? Não dá conta de ser um bom pai, mas ele quer ser um bom pai. Exatamente.
né? Não, Mesmo no período da adicção, nessas janelas de lucidez que o adicto tem, é, né? E o que, que acontece? Por essas características que eu relacionei aqui, dinheiro não faz a cabeça de um adicto. Ostentação não faz a cabeça de um adicto, né? Porque você ganhava muito dinheiro. Você falou aí que você teve excelentes empregos, ganhava bem. Isso não tinha valor nenhum para você. Você torrou tudo, jogou tudo pelos ares, aham, né? exatamente. Por quê? Porque, né, o Rodrigo, ele precisava, o que dá sentido à sobriedade dele é estar ajudando uma outra pessoa que está na mesma situação dele, que está na mesma situação que ele estava lá atrás. Isso dá sentido a você ficar sóbrio. Então, a cada pessoa que chegou em você, a cada pessoa que você fez a diferença na vida deles, epa, minha responsabilidade com esse cara aumentou. E a responsabilidade comigo também. Você sentiu isso nesse processo que você foi construindo ao longo desses 11 anos? Sim, eu sempre tive, assim, sempre não, né? Mas eu tenho clareza de que, assim, que parte do sucesso, não só do trabalho do SOS, mas como da minha recuperação, ele só existe mediante eu conseguir ajudar as pessoas, né? Seja profissionalmente, financeiramente, ou seja gratuitamente. Tanto que, até porque por isso o meu trabalho é dividido, né? Ele tem lá grupos gratuitos, tem muita coisa gratuita, porque eu entendo, assim, nem todo mundo tem condição de pagar um tratamento, nem todo mundo. Então, o trabalho da dependência química, para mim, eu tenho que alcançar um equilíbrio em que eu consiga sobreviver com ele e ao mesmo tempo consiga ajudar quem não tem condição, né? Então eu consigo fazer essas duas coisas ainda bem, né? E você sabe que o segredo da prosperidade, você sabe qual que é? O segredo da prosperidade é ajudar o maior número possível de pessoas. Uhum. Tem uma Soraya está dizendo aqui, meu sobrinho é assim mesmo, ama os animais, adora ajudar, é educado, não dá conta dele, mas quer ajudar Deus e o mundo. E é verdade, isso é muito forte, né, do adicto. Por isso que eu falo que eu sou apaixonado por dependente químico, sabe? Porque, tirando as coisas erradas que eles fazem na loucura da adicção, são pessoas maravilhosas, com raríssimas exceções. As exceções são os psicopatas, né? Que aí, independente de ser adicto ou não, né, são pessoas antissociais que realmente são perversos e que são as exceções, que na verdade são as exceções da sociedade, né, Uhum. os psicopatas. Mas você sabe que isso que você está falando, 12º passo, tem fundamentação bíblica? Eu É, vejo... na verdade, assim, os passos têm fundamentação bíblica, né? Porque os passos, eles surgiram de uma mistura de pessoas. Essa mistura de pessoas, parte dessas pessoas eram egressos de um grupo religioso chamado Grupo de Oxford. Uhum. E parte dos 12 passos, né, teve como referência o que era chamado de os 4 absolutos, que era uma filosofia, eram diretrizes éticas desse grupo de Oxford. Então, assim, tem muita coisa religiosa e bíblica dentro dos passos, né? Uhum. E eu vejo isso com muita clareza, você sabe, numa parábola da Bíblia. A parábola dos leprosos. A parábola dos leprosos, né, conta que 10 leprosos, né, ficaram sabendo que tinha um cara lá que estava curando todo mundo. Aí eles resolveram ir atrás desse cara, atravessar o deserto para chegar onde Jesus estava. E aí, quando chegou lá, Jesus fez uma pergunta: o que tu queres que eu faça? Isso é interessante, né? Para ficar sóbrio, você tem que estar bem claro para você o que você quer, né? Você tem que pedir a Jesus. É. Então tem que estar com clareza.
Então, aquela ideia maluca, né? Não, eu quero diminuir a bebida, eu quero beber socialmente, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Os leprosos, né, disseram para Jesus: nós queremos ser curados. Jesus podia curar ele lá, não podia? Mas Sim. Jesus dá uma tarefa para eles. Vocês vão até no poço de Siloé, tomam um banho e se apresentam para os doutores da lei, para ser reinserido na sociedade. Porque os leprosos da época eram os marginalizados, né? Eles moravam em cidades desertas, que os leprosos cuidavam dos leprosos e eles morriam entre eles ali. Porque a lepra era muito contagiosa. E não tinha remédio para isso. Aí o que acontece? À medida que eles vão caminhando para o poço de Siloé, as feridas deles iam desaparecendo, né? Aí um deles é tomado pelo sentimento de gratidão e resolve voltar em Jesus antes de tomar o banho no poço de Siloé para agradecer. Quando ele chega lá em Jesus, eu falo que Jesus era mineiro, né? Porque Jesus vira para eles e fala assim: uai, não foram 10 os curados? Onde é que estão os outros 9? E Jesus fala uma coisa, sabe, Rodrigo, que é um grande segredo. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Eu vi isso um dia lendo a Bíblia, que eu percebi isso. Jesus fala com ele assim: vá, porque tua fé te salvou. Uhum. Olha a profundidade. Vá, porque tua fé te salvou. O que Jesus quis dizer nas entrelinhas? Que a lepra dos outros 9 ia voltar. Então, o sentimento de gratidão que mantém o sujeito na sobriedade. Então, se você não quer que a lepra da droga volte na sua vida, volte onde se salvou. Então, cada vez que você grava um vídeo e que se atinge um dependente químico que é atingido por essa mensagem sua e que aquilo sensibiliza ele a buscar um tratamento, você está fazendo igual esse leproso que voltou para agradecer. Uhum. Então, olha o 12º passo. Né? O passo da gratidão. Recebi, né? Eu tenho que agradecer por ter recebido. E a melhor maneira de agradecer é qual? Não é agradecer o fundador lá da comunidade terapêutica que você ficou, não. Uhum. A melhor maneira de agradecer é ajudando os pequeninos. É uma outra passagem de Jesus, né? Jesus fala assim: tive fome e me destes de comer. Tive nu e me vestiste. Aí os discípulos não entenderam patavina nenhuma o que Jesus estava falando, né? Quando foi que nós fizemos isto? Toda vez que tu fizesse a um desses pequeninos que estão na Cracolândia. Exatamente. Muito legal isso, né? O 12º passo, ele fala de despertar espiritual, né? Tem de experimentar no despertar espiritual. Mas eu não vejo o despertar espiritual como alguém que se tornou um ser iluminado, evoluído em relação aos outros, né? Tipo, porque a primeira impressão pode ser de se entender isso, né? Tendo experimentado o despertar espiritual, nossa, eu atingi a iluminação. E não é nada Virou Buda. disso. Virou Buda. Eu vejo de outra maneira, Eu vejo muito mais prático. Fala assim, agora que está claro para você o que é recuperação, vai e ensina os outros. Isso. Entendeu? Agora que você entendeu que caiu a ficha, vai e ensina os outros, porque aquelas outras pessoas ainda não caiu a ficha delas. Uhum. Você tem que repassar, né? Isso. Eu vejo dessa maneira, né? O despertar espiritual é isso. E muitas vezes a mensagem, embora verbal, que é o que a gente faz através de vídeos, ela também, eu acho que é mais importante ainda, ela ser comportamental. Eu acho que a maneira como a gente vive é a melhor mensagem que a gente pode dar. Né? Porque falar, muita gente fala, né? A gente pode falar várias coisas bonitas na internet, mas não viver nada disso, entendeu? Então, eu acho que muitas vezes o
viver a recuperação, ela é a melhor mensagem que a pessoa pode dar. Por que eu falo isso? Para que algumas pessoas que estão assistindo não acharem que elas têm que criar um canal igual eu, igual você, para poder transmitir a mensagem. Né? Mas eu não sou bom com vídeo, com câmera, como é que eu vou fazer um canal para transmitir a mensagem? Você não precisa fazer isso. Você continua sóbrio, né? E através da sua experiência, através da sua sobriedade, você conseguir inspirar outras pessoas, você já está levando a mensagem, né? Se você dentro de casa passa a agir com honestidade, fazer o bem, não mentir mais, não manipular mais, entendeu? Esses comportamentos que a gente muda, que a gente passa a agir de uma maneira melhor, já está transmitindo a mensagem, né? Se você passa a dar orgulho para sua mãe, para seu pai, fazer eles ficar felizes com você porque você está bem, você está transmitindo a mensagem, entendeu? Eu vejo dessa forma, que a gente não precisa pregar recuperação para transmitir as mensagens. Muitas vezes também, só de você ser uma pessoa que já não faz mais o que você fazia, é uma maneira de transmitir alguma mensagem, né? Eu falo isso porque, assim, muitas vezes a pessoa vê quem está limpo e ela nem faz vídeo, ela nem tem canal. Eu vi muita gente sair da comunidade, né, e amigos meus ainda, que não tem canal, não transmite mensagem, nem em grupo, nada. Mas quando alguém do bairro ou perto tem um problema com droga, quem que ela vai conversar? Vai lá com o vizinho, o filho do vizinho tá limpo, tá bem, vai lá pedir ajuda para ele. Então, isso é transmitir a mensagem, as pessoas estão vendo você na rua bem, você está transmitindo a mensagem. Então, quando as pessoas recorrem a você porque vê que você deu a volta por cima, significa que você transmitiu a mensagem, porque as pessoas estão recorrendo a você. E eu vi muito isso, eu vi muito assim, eu vi amigos meus que fizeram tratamento comigo, eu trabalhava na comunidade, aí volta e meia aparecia um amigo meu lá trazendo alguém, né? Tipo, eu sou de uma cidade pequena, então tinha alguns amigos lá que direto para aparecer na comunidade, estavam bem, mas traziam um amigo, porque um amigo estava mal, daí a família veio pedir ajuda para ele foi lá, conversou, convenceu a pessoa e levou para a comunidade, entendeu? Aí aparece outro, mesma coisa. O cara teve problema, a mãe do cara procurou ele, porque viu que ele estava bem. Ele pegou, não, vamos lá, que eu tenho uma comunidade, eu tô bem, porque eu fiz tratamento lá naquela comunidade, vou levar você. Aí leva o cara lá. Isso é levar mensagem, né? Isso é levar mensagem. Esse é o 12º passo. Exatamente. E aí, isso é importante que você está colocando aí, Rodrigo, porque, na verdade, a gente vai ver a parábola dos talentos, né? Então, Deus deu talentos diferentes para as pessoas. Então, Deus deu talento para mim, deu talento para você, diferente, né? E esse companheiro que está ali, né, eu já vi membros do AA, você não acredita onde eles levam a mensagem. Sabe aonde? Dentro do boteco. Ele é dono do boteco, isso eu já vi vários membros do AA que é dono do boteco. Os clientes dele, os clientes dele do boteco, aqueles que estão bebendo muito, ele faz a abordagem ali dentro do boteco e leva o cara para a sala de AA. E o cara para de beber, continua frequentando o boteco dele, isso eu já vi várias vezes, né? E leva a mensagem. Então, cada um tem o seu jeito de levar a sua mensagem. Exatamente. Exatamente. Não tem que ser igual a você, igual a mim. Não. Cada um tem o seu jeito. Tem gente que tem esse talento de sentar do lado da pessoa, conversar com ela, conseguir coisa que às vezes nós não conseguimos com os nossos canais. Exatamente. É interessante isso, né? Agora, infelizmente, nós estamos chegando no pior momento da nossa live, né, que é o momento da despedida e das palavras finais, né? Então, eu falo que é o pior momento, né? Porque esse assunto é tão gostoso, né, de conversar, dá vontade de a gente ficar, como é igual o Gabriel Mori, né? Uma vez eu assisti uma live com 4 dependentes químicos em recuperação, ficaram 4 horas lá. Eu malhei, eu tomei banho, eu fiz ginástica,
E eu estou ali falando os quatro, né? Então, mas nós temos um tempo aí para a gente encerrar, né? Aham. Mesmo porque a live longa fica muito cansativa para todo mundo. Então, queria deixar para você as palavras finais aí, fique à vontade. A grande maioria das pessoas que nos acompanham são familiares e dependentes de álcool e de outras drogas. O que você poderia dizer para esta família? O que essa família pode fazer para ajudar um dependente químico que ainda está na negação, ainda recusa o tratamento? Fique à vontade. Então, o que a pessoa fazer com uma pessoa que está em negação é evitar o confronto e o sermão. Eu acho que são duas abordagens ineficazes, né? E eu acho que, assim, fazer provocações, estimular a reflexão sem rótulos, né? Falar de comportamento, estimular a pessoa a refletir sobre o comportamento dela de beber e de usar. O quanto esse comportamento pode estar afetando a sua vida negativamente. Mas deixar ela refletir. Porque ninguém gosta de pessoas te dizendo verdades. A gente não gosta disso, né? Ninguém gosta de alguém dando de dedo na cara e dizendo um monte de verdade, dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Isso cria distanciamento, cria resistência, né? Você, como psicólogo, sabe muito bem disso, né? Se existe uma receita para você afastar uma pessoa de você, é essa. É dar sermão com o dedo na cara. Eu sei que é difícil para a família, que está muitas vezes perturbada, irritada, tudo, mas sempre se esforçar no sentido de sentar para conversar. O diálogo é a melhor forma de você tentar convencer alguém, né? Se você quer convencer, converse e ouça. Às vezes também porque a pessoa tem uma série de motivos para estar onde ela está. E a gente nunca ouve, né? A gente quer falar, a gente não quer ouvir, né? Então acho que esse era a minha sugestão, né? Certo. Ok. E eu acrescentaria nessa sugestão sua, que é muito válida, a família buscar tratamento para ela. Né? Exatamente, porque esqueci. A família está tão doente que ela não dá conta de fazer isso. Exatamente. Então, quando ela assiste uma live como essa, pega dicas preciosas como nós passamos aqui, né? Ela começa a entender a doença, entender o dependente químico, começa um processo de autoconhecimento, né? Que a gente vai se identificando, né? E aí, sim, a gente até quando está ouvindo dentro do grupo, ouvindo uma live, ouvindo um vídeo, você está desenvolvendo a habilidade de escutar. Né? Exatamente. Isso vai ajudar no diálogo com a família. Né? Começa, né? Não sei se você percebe, né? Que a conversa do dependente químico com o codependente é um diálogo de surdos. Né? Ninguém consegue escutar ninguém. Exatamente. Todo mundo fala e ninguém escuta. Né? Então não adianta ali ficar tentando conversar. Né? Então é uma coisa que é muito interessante. A gente tem que, para a gente curar das nossas feridas, né, nós temos que ir atrás de pessoas que já curaram as suas feridas. Né? Exatamente. Porque se a gente vai atrás de alguém que está mais doente do que nós, esse é um erro que a família comete. Né? Ela está sofrendo com o dependente químico e começa a desabafar com o vizinho, com o parente, né, com a amiga do colega de trabalho, com o padre, com o pastor, ou seja, ela não vai atrás. Eu faço até uma comparação, né, que você está com dor de dente e você vai no cardiologista. Né? O codependente faz isso, né? Então, eu falo isso com o dependente químico, né? Para todo problema de saúde seu, você procura um médico. Aí você tem um problema de dependência e você quer fazer tudo sozinho, entendeu? Exatamente. Bom, eu queria te agradecer por esse carinho seu com o nosso canal. Obrigado aí por você ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme. Tá? Se precisar de alguma coisa, eu também estou aí disponível para estar indo lá no seu canal. Isso, fica o convite. Vamos marcar uma lá agora. Vamos fazer uma lá. A gente vai trocando figurinha aí, e um vai apoiando o outro, e nós dois vamos crescendo juntos. Né? Então, muito obrigado. Obrigado por todos que nos acompanharam até agora. Pedir desculpa aqui, que eu vi vários comentários aqui, pessoas gostando, agradecendo.
né? E não deu para passar para todo mundo. Eu ainda estou aprendendo a mexer com esse Instagram aqui ainda, rapaz. Porque... então, estão agradecendo aí, gratidão, Deus os abençoe, ótimas sugestões, bom ouvir isso mesmo, muito obrigado. Obrigado pelas dicas. Bom, então, gostei, parabéns, obrigado, muita gratidão aos dois, live muito esclarecedora, Deus abençoe vocês. Bom, então, muito obrigado, né? Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Ok? Obrigado, um abraço. Até Falou, mais. um abraço. Tchau, tchau. Tchau para Até vocês. mais. Tchau, com Deus.